a academia tem o curioso hábito de escrever a história do pensamento a partir do olhar do presente, o que significa relegar ao âmbito do errôneo e obsoleto, em suma, ultrapassado, todos aqueles autores do passado cujas teses sejam contrárias àquelas hoje nela hegemônicas. Jamais se entra na questão, que exige um nível hoje raríssimo de honestidade epistemológica, acerca da veracidade dessas teses. Quando as cátedras trazem esses autores à tona, fazem-no apenas por seu valor histórico, ou seja, para mostrar seu papel histórico na configuração de tal ciência, ou ainda, no caso que veremos, para mostrar como sua época era dogmática, racista, machista, etc. E o quanto nós, atuais, estamos melhor situados. Este é o caso de autores como Bachhofen, antropólogo do século XIX, formulador de uma tese importantíssima sobre os significados profundos da diferenciação sexual nas sociedades tradicionais, e que influenciou sobremaneira autores muito citados aqui, como Julius Evola, e é o caso de muitos outros. Bachhofen dedicou-se ao estudo dos aspectos ético-religiosos, simbólicos e mitológicos das antigas civilizações. Sua tese é a de uma oposição arcaica fundamental entre a espiritualidade heróica, solar, olímpica, viril, e uma espiritualidade tônica, lunar, feminina. De um lado, as civilizações de tipo solar, urânico, masculino, ligadas às estirpes árias, e, de outro, as civilizações de tipo ctônico, telúrico, feminino, ligadas, pelo contrário, às estirpes pré-árias ou anti-árias. Destaquei especialmente os passos da elevação da espécie humana de estados absolutamente animalescos à cultura do matrimônio. E nisso procurei tornar clara a transformação gradual do direito natural a um positivo direito civil. E por meio da comparação de ambos, as particularidades de cada um se apresentam numa luz ainda mais clara. Como tradicionalistas, não concordamos com o esquema evolucionista subjacente às teses de Bachhofen. Interessa-nos apenas sua classificação, a caracterização dos dois tipos de sociedade, fundadas no direito matriarcal, chamado também de direito natural, e no direito patriarcal. Além de seu valor retrospectivo, isto é, para a compreensão do passado histórico, e etnológico, para a compreensão de diferentes culturas, sua tese oferece importantes pontos de referência para compreender, acima de tudo, a presente sociedade moderna. Antes de continuar, vale lembrar que o intuito do presente vídeo é apresentar as teorias desses autores e, no segundo momento, experimentá-las em um frio diagnóstico da modernidade. Não se pretende, e não se verá aqui, nenhuma propaganda de ódio, menos ainda de tipo misógino. Atitudes anticientíficas, irracionais, passionais e propagandísticas são contrárias à proposta do canal, que preza pelo rigor analítico e pureza do olhar. Qualquer contestação ou crítica aos pontos aqui levantados deve operar por esses princípios. Se ainda há virtude na ciência, e se dela compartilham as ciências devotadas ao estudo da sociedade, é a capacidade de os cientistas dialogarem ou debaterem num âmbito acima das paixões. Bachhofen chamou de civilização das mães, ou ginecocrática, de Guiné e Crateia, ou seja, significando soberania da mulher, aquela do tipo identificado nas sociedades pré-árias e anti-árias do Mediterrâneo arcaico. Sua primeira característica seria o telurismo, de telos, que, como a palavra ktonos, quer dizer terra. Esta civilização considera a lei da terra como a lei suprema. Terra enquanto a mãe. Nela, é a mulher divina, seja como a grande mãe da vida, seja como a deusa da sensualidade, que ocupa o posto de representação do divino e do eterno. Como escreve Julius Evola, tudo que ela produz tem um nascimento e um declínio, tem uma vida finita e efêmera. De forma mais geral, a era ou civilização da mãe é telúrica,
com referência a um sentido de destino, de necessidade, de efemeridade fatal, de vida misturada com a morte, fonte de impulsos selvagens e irreprimíveis. Temos uma ginecocracia, portanto, quando o corpo social é regido pelas potências dessa ordem elementar feminina, telúrica, tônica, sublunar, mutável, líquida, efêmera, cíclica, sansárica, instintiva, sensual, sentimental. Passam então a moldar a mentalidade de todos os seus membros. Os lícios, relata Heródoto, nomeavam suas crianças não como os helenos, a partir dos pais, mas exclusivamente a partir das mães. Enfatizavam nas informações genealógicas somente as linhas maternas e julgavam a posição das crianças exclusivamente com base naquela das mães. Nisso, Heródoto não via mais que um singular desvio dos costumes helênicos. Não há mais o arquétipo do guerreiro solar e do sábio apolíneo. Todo guerreiro assume uma forma obscura, a de um defensor da mãe, e todo sábio assume uma forma noturna, portador dos mistérios profundos da terra, da grande mãe. Responde a ela, é um seu subordinado. Ginecocracia não diz respeito, portanto, simplesmente a mulheres ocupando postos de poder. É mais fundamental. É quando o princípio feminino, com tudo o que isto implica, rege uma sociedade, mesmo que através de soberanos do sexo masculino. Citamos há pouco, de passagem, duas versões da mulher divina: a grande mãe e a deusa da sensualidade. Estas dizem respeito a dois tipos de ginecocracia: a demétrica, centrada na ideia de maternidade, na qual os homens são educados para realizar sua virilidade através do gesto da união matrimonial e da reprodução, e a afrodítica, centrada no prazer, na qual os homens são educados para realizar sua virilidade através da sensualidade, do dar e receber prazer. Lembramos aqui que Weininger, um dos pensadores que trazemos aqui com certa frequência na série sobre metafísica do sexo, classifica justamente estas como as duas possibilidades de ser da mulher: o tipo materno e o tipo, diríamos, sensual. E podemos afirmar que estes dois tipos correspondem ao modo como as tradições entendem a essência da mulher. Buda, por exemplo, afirmara que a mulher é essencialmente incapaz de se desvencilhar de dois instintos, a maternidade e o sexo, razão pela qual não admitia mulheres em seu séquito, antevendo expressamente, aliás, quando mulheres forem futuramente aceitas entre seus monges, seria sinal de que o Dhamma havia entrado em decadência. Se os princípios masculino e feminino penetram todo o cosmo, sendo onipresente sua dinâmica, ao menos no universo manifestado, é lógico que, na história humana, não seria diferente. Entre os estudiosos que observam a história à luz dessas categorias, é conclusão geral que, sempre que as sociedades patriarcais, isto é, regidas pelo princípio solar, entram em declínio, o princípio lunar, matriarcal, se eleva como o soberano. E este jogo subjaz em todas as grandes transformações das civilizações, suas origens e seus colapsos. Do princípio patriarcal greco-romano, se separa um direito familiar completamente oposto, tanto em seus fundamentos como em sua formação. Afirma-se que, enquanto nas sociedades patriarcais a virilidade se afirma através da superação da mera natureza, uma ruptura do biológico, ritualizada e concretizada como um segundo nascimento, isto é, espiritualmente, a chamada virilidade autêntica, plena, espiritual, ou seja, atendendo à tensão vertical e ascendente do princípio solar, nas sociedades ginecocráticas, em que, não por acaso, os ritos de passagem de ordem solar tendem a cair no esquecimento, os homens são convencidos de que a afirmação de sua virilidade deve se dar através de seu desempenho muscular, reprodutivo e erótico. O feminino tem tanto sucesso em tal reeducação dos homens que todo o passado do sexo masculino passa a ser reconceituado de acordo com esses princípios. Que todo o passado do sexo masculino passa a ser visto por essa lente, ao ponto de muitos masculinistas assumirem uma imagem de homem, de macho ancestral,
que não é senão a de um troglodita entregue estupidamente à animalidade. Deixemos claro este ponto. Esta visão naturalística de masculinidade ideal é não só recente, como produzida pelos mesmos processos da ginecocracia. E aqui há algo de suma importância a perceber. Conforme o mundo se torna sensual, maior o domínio das mulheres sobre os homens. Quanto mais naturalística a concepção de virilidade, maior o controle das mulheres sobre os homens. Quando o sexo se torna, inclusive filosófica e epistemologicamente, a força determinante do mundo, quando toda a sociedade passa a ser regida pelo sexo, é então que a mulher assume o domínio. Quando o sexo se torna a moeda de troca oficial, é a mulher que determina o preço de tudo. Um dos pré-requisitos da ginecocracia é a exaltação do sexo. A época atual apresenta, de fato, todas as características de uma época ginecocrática. Numa civilização tardia e decadente, erguem-se novos templos de Ísis e Astarte, deusas mães asiáticas, comemoradas em orgias e licenciosidade, no sentimento de um desesperado mergulho no sensual. A mulher fascinante é o ídolo de nossos tempos. E com lábios pintados, ela caminha pelas cidades europeias, tal como outrora o fez pela Babilônia. E quase como se quisesse confirmar a profunda intuição de Bachofen, a moderna dominadora do homem, ligeiramente vestida, leva um cão pela coleira, antigo símbolo da promiscuidade sexual ilimitada e das forças infernais.